Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Grande Debate comigo, Leandro Magalhães, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. E a queda de braço entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal ganhou um novo capítulo. O senador Flávio Arnes, do PSB, apresentou mais uma proposta de emenda à Constituição que propõe 3 mudanças específicas para a escolha dos ministros e mandatos no STF. Zé Eduardo Cardoso, eu começo com você. É correto o ministro do Supremo ter mandato vitalício? Boa noite. Bem, boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. Boa noite a todos os nossos telespectadores e telespectadoras. Eu gostaria de separar a discussão em 2 segmentos. Uma coisa é essa disputa institucional péssima para o país entre Congresso, Supremo, Executivo, esse desequilíbrio entre poderes. Isso não é bom. Eu acho que é necessário que as pessoas tenham responsabilidade para cada um atuar de acordo com o seu perfil institucional. Não é bom que isto ocorra. Todavia, outra discussão, que não deve aparecer como uma resposta a uma disputa entre poderes, que é se é correto o Supremo Tribunal Federal ou, digamos assim, uma Corte Constitucional ter mandato. Eu acredito que é importante nós resgatarmos para os nossos telespectadores uma dimensão importante. As constituições brasileiras, desde 1891, seguiram o modelo dos Estados Unidos da América, que tem exatamente este modelo. Na Europa, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, foram criadas as chamadas cortes constitucionais, em que se adota o perfil do mandato. Eu, pessoalmente, sempre achei melhor este perfil do mandato. Por quê? Porque a leitura constitucional ela é uma leitura que não é neutra. E é absolutamente natural que, com o tempo, os governos e aquelas pessoas que são nomeadas para aquele cargo vão alterando e a realidade vai alterando. Então, portanto, eu pessoalmente sempre tive uma preferência pessoal sobre o mandato. Agora, observações importantes. Se nós vamos discutir isso, nós temos que discutir com seriedade. Não é no bojo de uma crise com mudanças para atingir ministros ou para afastar ministros. Segundo lugar, me parece que os atuais ministros que foram nomeados para cargos vitalícios têm direito adquirido aos seus cargos. E, portanto, esta situação não poderá fazer com que eles venham a perder a sua vitaliciedade. Nesse contexto, portanto, eu quero separar muito claramente as coisas. Uma situação é a disputa, que acho péssima, horrível, e não deve envolver respostas casuísticas. Chega até a ser infantil esse tipo de coisa. Segundo, outra coisa é discutir teses, o que é melhor para o país. Então, portanto, acho que se eventualmente nós formos discutir seriamente essa questão, a ideia de cortes constitucionais com mandatos, ela é muito boa, mas nunca retirando os direitos adquiridos de ministros atualmente investidos e sempre com o interregno do tempo, justamente para que nós possamos ter uma avaliação correta em relação à aplicabilidade e à mudança que eventualmente possa se projetar. Caio Coppola, é correto o ministro do STF ter mandato vitalício? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite à nossa audiência. Bom, na minha opinião, essa não é uma questão tanto de certo e errado, ela é muito mais uma questão de escolha legislativa para melhor organização do Estado. Alguns constitucionalistas, alguns juristas reputam o Supremo Tribunal Federal como a Corte Suprema mais poderosa do mundo. Por quê? Isso é dado o alcance, o amplo alcance das suas atribuições, além da sua função precípua, de guarda do texto constitucional, dos dispositivos constitucionais. O STF se torna aí praticamente uma nova instância do judiciário, inclusive julga questões dos beneficiados como foro privilegiado e por aí vai. Então, esse estado de superpoder de uma instituição não é uma situação bem-vinda, especialmente se nós considerarmos o preceito constitucional de que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si, sem um se sobrepor ao outro. Aliás, a democracia por si só é um sistema justamente avesso a essa concentração de poder. O que nós vemos aí como fenômeno hoje no Brasil, especialmente nesses últimos anos, com o Supremo Tribunal Federal dentro dessa Constituição, da sua Constituição. O fenômeno do ativismo judicial, que é a ingerência indevida
né, do Poder Judiciário em outros poderes. Então, nós temos um STF hoje que legisla em matéria penal, legisla em matéria processual. O STF também define questões de políticas públicas. A gente viu isso, por exemplo, no caso da pandemia, né, em questões de saúde, mas também em coisas menores, né, como questões de natureza tributária. Então, essa fricção entre poderes, né, enseja a reação do Congresso Nacional. Eu queria também acrescentar um outro ponto, né? A gente também, pela forma como esses ministros são indicados, né, pelo Poder Executivo, com respectiva sabatina pelo Senado, a gente tem um fenômeno, a gente sabe quais são os requisitos legais, né, que é ilibada reputação e notável saber jurídico, mas a gente tem um fenômeno, muitas vezes, de indicações de juristas ou aplicadores do direito que são muito jovens, né, e que não necessariamente deram uma contribuição de peso à doutrina nacional, né, ao direito brasileiro. Então, existe também esse questionamento se o mandato não seria uma forma de restringir uma indicação mal realizada. E só para, né, ter algum ponto de divergência com o Zé, porque eu também tenho predileção pelo mandato, né, eu sou favorável a esse modelo, especialmente na atual conjuntura, aí eu não acho que se trata de um caso de direito adquirido, talvez de expectativa de direito, seria um contrassenso colocar aí as prerrogativas dos magistrados acima do interesse público, né, chancelado pelo Congresso Nacional por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Agora, Caio, a mudança proposta pelo Congresso Nacional é uma interferência no STF? Não, na verdade, alguém tem que fazer as leis que organizam o Estado brasileiro. E muitas vezes o legislativo ele vai criar normas que vão interferir com o poder judiciário e também com o poder executivo. O que a gente tem, na verdade, quando a gente fala de interferência indevida de um poder no outro, né, isso daí eu acho que é ponto pacífico no debate, que a gente tem o judiciário avançando sobre prerrogativas dos demais poderes. Não estamos falando de uma simples reinterpretação da lei à luz de princípios constitucionais. Não, eles mudam o tempo verbal. Eles interpretam contra a literalidade da Constituição. Inclusive, né, dependendo aí da formação do Supremo, por uma situação de conveniência. Olha, a gente tem um exemplo muito claro. Quando a gente pega, para ficar só num caso ilustrativo, a prisão após julgamento, a legitimidade da prisão após julgamento de segunda instância. O Supremo Tribunal Federal, num espaço de 10 anos, mudou seu entendimento sobre a matéria 3 vezes. Então, é claro que há algum tipo de vício, né, nesse sistema que precisa ser sanado. Por quê? Isso gera uma tremenda de uma insegurança jurídica. O que é insegurança jurídica? É a instabilidade, é a imprevisibilidade da norma. Então, eu acho que o Congresso Nacional faz bem em visitar esse tema da organização do Supremo Tribunal Federal no intuito de restringir a concentração do poder. Eu chamo a atenção também para o fato de que essa proposta foi feita por um parlamentar, né, de um partido mais à esquerda. Também é um outro movimento que nós vemos, né? Porque, enfim, os excessos do Supremo Tribunal Federal, eles contaram aí com a conivência da esquerda brasileira por um bom tempo. E parece que esse cenário está mudando. José Eduardo, a mudança proposta pelos parlamentares é uma interferência no Supremo Tribunal Federal? Bom, primeiro, 2 discordâncias fraternas com o Caio. Primeiro, vitaliciedade é direito adquirido, sim. Isso é absolutamente indiscutível na doutrina, na jurisprudência. Da mesma forma que a efetividade dos servidores públicos é direito adquirido. O que se pode discutir é se emenda constitucional pode ferir direito adquirido ou não, porque o artigo 5º 36 da Constituição, que trata desta regra, é cláusula pétrea. Então, esta é outra discussão. O que é direito adquirido, me desculpe, Caio, é absolutamente incontroverso. Direito adquirido é aquele direito que foi definitivamente incorporado ao patrimônio de alguém e exercer um cargo de forma vitalícia é um direito que se incorpora ao patrimônio de um magistrado. Segundo lugar, não é uma característica do Brasil apenas isso. Basta nós olharmos os estudos que são feitos no mundo. A ideia de juristocracia não nasceu no Brasil. Nasceu, inclusive, de um livro de um autor estrangeiro que estuda a justiça do Canadá, de Israel e outras.
como o ativismo judicial não nasceu no Brasil, nasceu da Corte dos Estados Unidos da América. Ou seja, a afirmação do judiciário como um poder que controla, mas não tem controle, é mundial, é um problema que se coloca em todos os países. No Brasil, isto acabou sendo potencializado por uma série de razões. Mas se você vê os estudos que são feitos na Alemanha, os estudos que são feitos nos Estados Unidos da América, os estudos que são colocados em todo o mundo, essa dimensão da ditadura de juízes, da juristocracia ou mesmo da exacerbação do ativismo judicial, que nasceu nos Estados Unidos, inclusive muda o tempo inteiro de lado de acordo com os vetores dos magistrados que são nomeados para a Suprema Corte, é uma realidade absoluta. E aí, passando por fim a pergunta que foi colocada, eu acho que tudo depende da maneira como as coisas são colocadas. Se eu discutir esta tese como uma resposta à crise, é péssimo. Ou seja, é como se o Congresso Nacional quisesse fazer uma represália ao Supremo Tribunal Federal, Supremo que teve um papel muito importante, a meu juízo, na defesa da democracia nesse último período. Agora, se eu quiser discutir seriamente, se eu quiser discutir teses, então vamos parar um pouquinho com essa confusão e vamos ver o que é melhor para o Brasil. É uma corte constitucional do modelo europeu, como tem a Alemanha, como tem a Espanha, como tem Portugal? Ou será que nós vamos pensar manter a estrutura dos Estados Unidos da América com juízes que são vitalícios? Eu, José Eduardo, fora desse contexto de tiroteio institucional, acho que efetivamente nós temos uma situação em que, no Brasil, nós temos que caminhar e pensar seriamente sobre uma tese de construir um tribunal constitucional, ou seja, inclusive esvaziando algumas competências do Supremo que eu não vejo muito sentido nela, mas um tribunal constitucional com mandatos, mas sempre, acho eu, respeitando direitos adquiridos para que nós não tenhamos traumas, para que nós não transformemos certas questões em fator de disputa.